Vamos lá, né? Então, está aí meu nome, Gilmar Silvério da Silva, já tive a oportunidade de ministrar aula para vocês. Sou professor aqui do campus Monte Castelo, departamento de Química. Tenho mestrado e doutorado na área de Química, pós-doutorado na área de Química, com foco em Química Analítica, análise instrumental. E nessa disciplina, então, nós vamos estudar os métodos instrumentais. E nessa primeira unidade, unidade 1, nós vamos estudar os fundamentos da análise instrumental e vamos estudar um dos métodos instrumentais, que são vários, que é a espectrometria de absorção molecular. Então, a química analítica, ela tem uma divisão inicial, que é a clássica, e a instrumental. Então, a química analítica clássica, foi o que nós já estudamos. Estudamos lá a identificação de cátions e de ânions. Depois estudamos a quantitativa, que é a gravimetria, titulometria, demos uma grande ênfase na titulometria. Então, são métodos clássicos baseados nas reações químicas, reações ácido-base, reações de óxido-redução, reações de precipitação e reações de complexação. Então, fiz 4 grandes divisões ou grupos de reações químicas. E toda essa parte de análise qualitativa e quantitativa nós usávamos nessas reações. Por exemplo, determinar acidez em leite, é uma reação ácido-base. Determinar cloreto, identificar a presença de prata, aliás, numa amostra de água, adicionávamos cloreto. É uma reação de precipitação. Então, nós usávamos as reações químicas para identificar e quantificar os nossos analitos. Nós chamamos de analito moléculas, elementos químicos, ou seja, aquilo que nós queremos analisar, fosfato, glicose, sódio, potássio, nós chamamos de analito. Bom, então nós já estudamos a química analítica clássica, okay? Que é a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. Nós passaremos a ministrar agora a química analítica instrumental. Então, nós estamos ainda no âmbito da química analítica. Quais os grandes objetivos da química analítica? Identificar o que tem, se tem ou não tem, uma amostra de água. Tem chumbo ou não tem chumbo? Tem agrotóxico ou não tem agrotóxico? Uma amostra de leite. Tem lipídios, não tem lipídios? Tem vitamina D, não tem vitamina D? Então, essa é a grande questão da química analítica qualitativa. E a química analítica quantitativa já expressa a quantidade. Quanto tem de chumbo numa amostra de água? Quanto tem de vitamina D no leite? Aí você expressa a quantidade utilizando as unidades de concentração. Pode ser miligrama por litro, mol por litro, micrograma por litro e assim por diante. Percentagem massa-massa, percentagem volume-volume. Aqui nós continuamos, então, com os mesmos objetivos também. Só que agora nós passamos a usar os métodos instrumentais. E, diferente dos métodos analíticos clássicos, nós vamos usar não reações químicas, nós vamos usar fundamentalmente propriedades físicas. Então, por exemplo, nesse primeiro método analítico que nós vamos estudar, que é a espectrometria de absorção molecular e atômica, nós vamos usar a capacidade de um átomo ou molécula absorver luz ou radiação eletromagnética ou emitir radiação eletromagnética. Outra propriedade que nós vamos estudar, que vai gerar outro conjunto de métodos analíticos, eletroanalítica. Aí nós podemos usar propriedades elétricas, resistência, condutividade,
potencial elétrico. Aí nós temos a eletroanalítica. Trabalhamos, então, com propriedades elétricas. Então, nós temos aqui, primeiro, os métodos espectroanalíticos, porque nós vamos trabalhar com espectro eletromagnético. Depois, nós vamos trabalhar com propriedades elétricas da matéria, eletroanalítica. E existem vários outros métodos que eu coloquei aqui, difração de raio-x, que é a interação da radiação eletromagnética com a matéria, métodos térmicos, que são baseados em propriedades térmicas da matéria. Bom, existem muitos e muitos métodos analíticos. Nós não vamos estudar, obviamente, todos. Qual que é a grande proposta? Nós entendemos a lógica, os princípios gerais dos métodos instrumentais. Eles são métodos... Aqui eu pus um outro aqui, tipo de métodos instrumentais, né? Emissão de radiação, espectrometria de emissão, fluorescência, luminescência. Pode ser no módulo também absorção da radiação. Então, nós temos... Achei que tivesse entrado alguém. Entrou. Ótimo. Então, nós temos espalhamento de radiação, tubidimetria, nefelometria, espectrometria Raman, refração da radiação. Isso aqui tudo métodos espectroanalíticos baseados na radiação. Só que um absorve radiação, outro emite radiação, outro espalha radiação, outro tem a refração da radiação, rotação da radiação, que é polarimetria, aí vai. A parte de eletroquímica, potencial elétrico, carga elétrica, colimetria, corrente elétrica, polarigrafia, voltametria, perometria, resistência elétrica, condutometria, relação carga-massa, espectrometria de massa, emissão de radiação, métodos que medem a radioatividade, propriedades térmicas, como condutividade térmica, e métodos entalpimétricos. É bastante complexo, bastante amplo os métodos instrumentais. Eu coloquei aqui, só para a gente já ter uma visão dos métodos instrumentais, eu coloquei um esquema geral aqui de 2 métodos. Um método que a gente vai estudar, que são os métodos espectrofotométricos ou espectrométricos, a gente vai ver depois a diferença, e os eletroanalíticos. Então, esse primeiro aqui é um método espectroanalítico. Então, veja aqui que interessante. Onde está meu analito, ou minha amostra, ou meu elemento químico, minha molécula? Está aqui dentro dessa cubeta. Aqui nós temos, a gente vai explicar em detalhes isso, mas nós temos aqui uma propriedade, uma lâmpada que vai gerar uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética é a propriedade física que vai interagir com o meu analito, nesse caso, absorvendo. Aí nós temos aqui seletor de comprimento de ondas, detectores, dispositivo de saída. O que eu estou medindo aqui nesse método instrumental? Nós temos um instrumento, né? E, fundamentalmente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando uma propriedade do átomo ou da molécula de absorver radiação eletromagnética. Bom, eu preciso ter uma fonte de radiação eletromagnética. Eu preciso medir quanto que essa molécula, esse átomo, vai absorver de radiação eletromagnética. Então, não é uma reação química. É um processo físico aqui. E aqui é um método analítico, que a gente pode considerar praticamente aqui um medidor de pH. Então, eu tenho aqui 2 eletrodos. Aqui é a minha solução aquosa, onde eu tenho H+. pH, a gente já viu, é menos log de H+. Então, eu posso medir H+ da solução usando um método eletroanalítico, onde eu vou medir um potencial em milivolts. Então, que propriedade eu estou medindo aqui? Eu estou medindo o potencial elétrico entre a solução e o eletrodo. Então, esse método eu uso radiação eletromagnética, esse não tem nada a ver com radiação eletromagnética, utilizo potencial elétrico. Então, são princípios totalmente diferentes. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma propriedade física que vai interagir com o meu analito. Aqui é potencial elétrico, gerado pelo H+, que tem na solução. Então, nós temos propriedades físicas interagindo com os analitos, com a matéria, com um elemento, com uma molécula. Por isso que nós temos métodos instrumentais.
para átomos, elementos químicos, como metais, chumbo, níquel, né? Para sódio. Temos métodos instrumentais para moléculas. Nós vamos estudá-los. Então, não uso reações químicas, mas, através desses métodos, nós conseguimos identificar e quantificar o nosso analítico. Bom, então, nós vamos começar a conversar sobre o nosso primeiro método instrumental, que é o método espectrométrico, ou espectrofotométrico. Bom, qual que é a propriedade física que nós vamos estudar aqui? Radiação eletromagnética. Não é propriedade elétrica. Radiação eletromagnética. Nós vamos estudar esse primeiro método. Então, nós temos aqui, resumindo, né, vocês devem ter estudado isso em física, você tem a radiação eletromagnética, que é um campo elétrico, é uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética é um campo elétrico ortogonal, perpendicular a um campo magnético, que vai se propagando no espaço, né, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, olhando aqui, pegando, por exemplo, o campo elétrico, ele tem um movimento ondulatório senoidal, onde você tem aqui entre uma crista, um pico do campo elétrico máximo e outro pico, outra crista do campo elétrico, você tem um comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda aqui pode ser dado em metro e nanômetro, né? Cada onda tem uma característica, um comprimento de onda específico. E ela tem um período, né? O que é o período? É o tempo onde, porque ela oscila no espaço, como se fosse uma corda, né? Só que a corda é o meio material, a onda eletromagnética é imaterial, mas entre uma crista da onda e a outra eu tenho uma distância que eu chamo de comprimento de onda, e leva um tempo entre uma crista atingir o seu pico máximo e a crista subsequente atingir o pico máximo. Pode demorar aqui 1 segundo, 2 segundos. Eu chamo isso de período. O inverso do período eu vou chamar de frequência. Então, se ela faz esse movimento completo aqui em 1 segundo, né, a frequência é 1/1. 1 segundo. Se ela faz esse movimento aqui em meio segundo, a frequência é 2, né, 2 oscilações por segundo, ou 2 Hz. Se ela faz esse movimento 4 vezes, né, então eu tenho 4 movimentos desse por segundo. Então, isso é a frequência. É quanto maior essa velocidade entre uma crista e outra no tempo, maior é a frequência. Tá? E quanto maior a distância entre um pico e outro, maior é o comprimento de onda. Então, é só comparar com uma corda. Quando você começa a fazer aquele movimento ondulatório na corda, se você faz com uma velocidade muito rápida, os picos se aproximam, né? E o comprimento fica menor. Se você agita a corda mais lentamente, a distância dos picos aumenta e a frequência diminui. A luz, ela se propaga no espaço a 300 mil quilômetros por segundo e chega até nós. Então, basicamente, o que eu queria demonstrar é que nós vamos estudar a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é um campo elétrico ortogonal a um campo magnético que se propaga no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a propriedade que nós vamos... Entrou? Está pedindo mais alguém para entrar? Acho que não, né? Desculpa, barulho aqui. Ok. Ok, isso aqui. Bom, então você tem uma radiação também. Vamos estudar um pouquinho mais a radiação, né? Olha, que espectro eletromagnético e espectroscopia. Então, veja bem, aqui nós estamos observando aqui o espectro eletromagnético. Olha, esse comprimento de onda aqui, eu coloquei aqui essa variável aqui em centímetros, está vendo? 10 a terceira centímetro, 10 a primeira 10 centímetros, que 10 a segunda 100 centímetros, que é 1 metro, 10 metros. E aqui 10 a menos 3 centímetros, 10 a menos 5. Então, aqui é o comprimento de onda em centímetros. Poderia ser em nanômetro também. Nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, aqui, esse lambda aqui é justamente a distância entre uma crista e outra. Então, por exemplo, quando eu digo que aqui
1 centímetro significa que eu estou falando de uma radiação eletromagnética que a distância de uma crista a outra é 1 centímetro. Aqui já dá 1.000 centímetros. Então, a distância de uma crista a outra é 1.000 centímetros. E aqui vai diminuindo a distância, né? Valores infinitesimais. Então, nós temos aqui o comprimento de onda, né? E aqui eu tenho, nessa outra linha, a frequência. O que é a frequência? É o inverso do período. O que é o período? O tempo que demora para uma crista atingir novamente o seu valor máximo do campo. Então, a onda eletromagnética está se propagando, ela está num pico, aí ela vai atingir um mínimo e volta a atingir o pico. É o período. O inverso do período é a frequência. Então, veja bem, uma fórmula importante é que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade com que ela se propaga no espaço. No caso aqui, eu pus C, que é a velocidade da luz. Então, no espaço, no vácuo, uma onda eletromagnética, que é o comprimento de onda vezes a frequência, vai ser a velocidade dela, 300 micrômetros. Então, você veja que uma é inverso da outra, né? Ou seja, quando uma onda tem um comprimento muito grande, ou seja, a distância entre as cristas é muito grande, a frequência é muito alta, é muito baixa, 10 a 7. Agora, veja bem, quando a distância entre as cristas ou o comprimento de onda diminui, o que acontece com a frequência? Ela aumenta, 10 a 21, infinitamente maior que 10 a 7. Então, o que eu tenho aqui? Quanto menor essa distância aqui, maior vai ser a frequência, a velocidade com que ela atinge as cristas. Então, nós temos aqui o espectro eletromagnético, que são os comprimentos de onda, né, que se diferenciam bastante em termos de tamanho, e a frequência. Então, nós temos vários comprimentos de onda, não é apenas um comprimento de onda. Fazendo uma analogia com a corda, é como se nós, uma hora, fizéssemos um movimento ondulatório muito rápido, e as cristas da corda estivessem próximas, a gente fizesse um movimento mais lento e as cristas ficassem distantes. Então, nós podemos aumentar ou diminuir esse comprimento de onda, por via de consequência, aumentar e diminuir a frequência. Aumentar e diminuir a frequência. Bom, um é inverso do outro. O que é importante nós entendermos também, né? Nós vamos entender que vocês estudaram em química geral, a radiação eletromagnética, a luz, ela pode ser entendida como uma onda imaterial. Uma onda tem um comportamento senoidal, tem um comprimento de onda, tem um período, tem uma frequência. Okay? Ela se propaga em material, por quê? Porque ela não precisa de meio material. Uma corda, ela já precisa do meio material. Quando você joga uma pedra na água e gera uma onda, ela precisa do meio material. Aqui ela não precisa. Então, ela é uma onda, mas tem um movimento ondulatório, que é descrito por um movimento senoidal, que tem comprimento de onda, período, tudo bem. Né? Então, nós temos uma visão ondulatória da luz. Mas, vocês estudaram também o comportamento dual da luz. Ela pode ser entendida como um pacote de pequenos fótons. E esses fótons têm uma energia que é dada pela constante de Planck, que é H, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Agora, a frequência é a velocidade da luz sobre lambda. Então, uma radiação eletromagnética eu posso entender como uma onda, dependendo do experimento, né? Dualidade. Dependendo do jeito que você estuda ela, ela vai se apresentar de um jeito. Ela pode se apresentar num movimento ondulatório, ou pode surgir como um conjunto, né, de partículas de energia que eu chamo de fótons. É a dualidade partícula-onda da luz. Qual que é o certo? Não se sabe até hoje. Dependendo do jeito que você mede ou o experimento que você usa, você tem um comportamento. Né? Ora apresenta um comportamento ondulatório, ora um comportamento corpuscular, e cada partícula tem uma quantidade de energia. Agora, o que é importante nós observarmos aqui, que a quantidade de energia é diretamente proporcional à frequência. Então, olha, a energia ela vai crescer nesse sentido aqui.
Vai crescer nesse sentido aqui. Ó, maior a frequência, ó, 10 a 21 é maior que 10 a 7. Ela vai crescer nesse sentido aqui. Ó. E é inverso ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Né? Então, veja bem, o comprimento de onda está aumentando aqui. Menor a energia. Ou seja, quanto mais distante essas cristas, menor a energia. Quando você faz isso na corda também, quando você faz bem devagar, você está com pouca energia na corda. Realmente, aquelas cristas ficam distantes. Quando você coloca um pulso bastante forte, as cristas se aproximam, a frequência aumenta e a energia aumenta. Né? Bom, o que é importante o espectro eletromagnético? Justamente por isso, veja, olha, o que nós temos aqui no nosso cotidiano. A luz visível que nós enxergamos é uma pequena faixa, né, de 400 a 700. Nossos olhos enxergam uma pequena faixa do espectro eletromagnético. E acima do visível nós temos o infravermelho. Nós enxergamos o infravermelho? Não. São ondas de calor. Abaixo do visível, nós enxergamos ultravioleta? Não, não enxergamos. Inclusive, essa luz aqui, ela cega. Né? Se você olhar para uma luz como essa aqui, ultravioleta, você fica cego. E nós temos aqui o raio-x. Nós todos provavelmente já fomos expostos ao raio-x quando você vai fazer algum exame, né, no hospital, aí você pede lá um exame de raio-x para você ver, fazer um diagnóstico médico. Esses raios gamas também são extremamente fortes, emitidos por materiais radioativos. E comprimentos muito altos, micro-ondas. Micro-ondas que você tem em casa, você utiliza ele, você não consegue ver as ondas, né, que chegam até os alimentos. Mas elas estão lá, elas chegam até alimentos. Se você colocar a mão embaixo, vai ficar muito quente, sua mão vai queimar. É muita energia que ela tem. Mas muito menos que o raio-x. O micro-ondas não passa pelo ser humano, o raio-x passa. E ondas de rádios. Esses rádios que chegam a AM e FM estão aqui, são comprimentos muito grandes de onda, mas são espectros eletromagnéticos. Então, esse espectro é importante a gente entender. Eu peguei aqui alguns exemplos. A luz visível, essa é a luz que nós enxergamos, que nossos olhos enxergam. Acima, infravermelho. Pus aqui vermelho, mas você não. É infravermelho porque ele está acima do vermelho, aqui abaixo do vermelho, em termos de energia, tá vendo? Por isso que chama de infravermelho, mas você não vê esse comprimento de onda. Isso aqui você usa muito nessas portas automáticas, que você vai em hotel, banco, a porta abre automaticamente, você tem essa radiação passando. Você emite infravermelho, você está emitindo infravermelho agora, você não vê. Né? Corpos, eles emitem essas ondas de infravermelho. Quanto mais quente o corpo, maior a quantidade de radiação infravermelho. Então, nós estamos emitindo radiação infravermelho agora. O Sol emite radiação, principalmente visível e um pouco de ultravioleta. Essa radiação é extremamente perigosa, é que causa câncer de pele. Nosso estado tem muito caso de câncer de pele, porque uma parte da radiação que não é filtrada pela atmosfera chega até nós, gerando um câncer de pele. O raio-x você não pode se expor muito também, porque ele é cancerígeno, né? Ele afeta o DNA das células, porque ele atravessa o corpo humano, menos os ossos, então uma exposição ao raio-x demasiada, você vai gerar câncer. E aqui, ondas de rádio. Então, todas chegamos apenas esse espectro eletromagnético aí, não enxergamos os demais comprimentos de onda. Né? A luz branca do Sol, vocês já viram isso? Quando a luz do Sol passa por um prisma, ele divide nas cores do arco-íris. Isso aqui, uma gota d'água faz esse efeito do prisma, por isso que a gente vê o arco-íris. Então, a soma de todas essas cores, né, do violeta aqui, né, próximo do violeta, azul, verde, do vermelho, vai dar a cor branca. Então, a cor branca é a mistura de todas as cores. Então, está aqui o espectro, né? Vocês podem ver aqui que aqui eu estou em uma região de maior frequência, ó, as cristas, e aqui uma região de menor frequência. Então, os comprimentos de onda são maiores. Então, aquilo que eu disse, quanto menor o comprimento de onda nessa direção, maior a frequência, maior a energia. Ó. Menor o comprimento de onda, uma crista da outra, maior a frequência, maior a energia. São os comprimentos aqui
E nós não podemos nos expor a esses comprimentos de onda, são extremamente nocivos para a vida. E aqui não, aqui são comprimentos de onda maiores, frequência menor, tem menos energia. Né? Agora, como essa radiação interage com a matéria? Porque a radiação eletromagnética não é uma matéria, é energia. Então, à medida que ela entra em contato com a matéria, né, com a nossa pele, com o solo, com qualquer matéria, ele vai provocar efeitos. Por exemplo, quando a radiação ultravioleta e visível entra em contato com a matéria, ele provoca uma excitação de elétrons. Por exemplo, pode sair da camada 1s para 2s, da 3s para 3p. Lembra da distribuição de Linus Pauling, que os elétrons poderiam ser excitados? Essa radiação UV-Vis tem essa capacidade. Radiações como raio-x, ele tem muita energia, pode quebrar moléculas. Daí o seu grande problema da radiação nessa faixa raio-x, que ele pode modificar o material genético, aí as células vão se reproduzir de maneira errada, gerando câncer. E essas também muito mais fortes, também quebram as moléculas. Agora, essa radiação do infravermelho, ela já não provoca excitação eletrônica, nas moléculas provoca o quê? Movimento vibracional, né? Porque você pega uma molécula, os átomos eles não estão fixos, estão vibrando como se fosse uma mola. Então, você trabalha com movimento vibracional e o micro-ondas rotacional, ele fica girando em torno do próprio eixo. Então, eu posso falar de métodos espectroanalíticos, então, do VVIS, método espectroanalítico usando raio-x, método espectroanalítico do micro-ondas, método espectroanalítico do infravermelho. Então, dependendo da região, eu tenho diferentes métodos espectroanalíticos, obviamente, diferentes interações da radiação eletromagnética com a matéria. A região que nós vamos estudar é essa aqui, o VVIS. O VVIS é o quê? Essa região do visível, que vai de 400 aqui um pouco mais, 750, 760, aqui, próximo de 800. É o VVIS. Então, eu vou trabalhar com essa e vou trabalhar aqui também com uma parte do ultravioleta, de 200, não vou chegar a 100, não. Mas 100 é um movimento forte, aqui, em torno de 250 até em torno de 800 é a radiação UV-Vis. Essas radiações que eu vou trabalhar, então. Por isso que eu chamo espectroanalíticos da região do ultravioleta visível. Como é que ele interage com a matéria? Promovendo a excitação de elétrons. Eu coloquei aqui uma molécula, vocês estudaram teoria de ligação covalente, tem uma ligação, principalmente no carbono, lá lembra que tem as ligações sigmas e pi do carbono, ligações saturadas tinha sigma, ligações insaturadas pi, que são dois orbitais p puros que se sobrepõem. Então, eu pus aqui os orbitais sigma, lembra lá do carbono, 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 sigma, aí uma ligação pi, do carbono. Então, nós tínhamos o orbital ligante, aí você tem que buscar a teoria dos orbitais ligantes, mas o importante é que o que faz a radiação UV-Vis? Ela promove os elétrons de um orbital π para o π antiligante. O orbital π era o orbital que ficava entre os núcleos, e os orbitais π antiligante ele fica em lados opostos do núcleo. Agora, veja, eu estou falando aqui de moléculas que têm ligação π e sigma. Então, nós passamos a estudar aqui a espectrometria, então, a medida do espectro de absorção, porque eu estou falando, então, de uma molécula que está absorvendo luz. Então, espectrometria de absorção molecular. Poderia ser atômica? Sim, isso é outra coisa que a gente vai estudar no segundo módulo. Eu estou falando de moléculas, por isso que eu tenho orbitais moleculares. Orbitais π e sigma são orbitais moleculares. Os orbitais atômicos é o quê? Um S, né? S, P, D, a distribuição de Linus Pauling. Eu estou falando aqui de orbitais moleculares. Então, nós estamos falando aqui de espectrometria, de absorção atômica do UV-Vis. Então, você tem que se situar. Então, eu vou usar esse método para determinar metal? Não, eu vou usar moléculas. Diretamente, eu vou usar moléculas. Então, o que nós queremos mostrar aqui é o seguinte, que
essa ligação pi antiligante, que nós encontramos lá nos alcenos, nos alcinos, nos anéis aromáticos, elas são ligações que absorvem uma grande quantidade de radiação na região UV-vis. Por isso que esses sítios são chamados de sítios cromófilos, eles absorvem fótons de energia que fazem com que os elétrons passem da região internuclear para polos opostos aos núcleos. Então, ele excita de um estado menos energético para um estado mais energético. Então, é bastante importante essa transição. Por quê? Porque ela absorve muito na região do visível e absorve em grande quantidade. Outras ligações absorvem também, como sigma, mas já não é tão expressiva essa quantidade de fótons que é absorvido. Mostrando uma molécula de clorofila aqui, olha quantas insaturações tem, quantas ligações tem, muitas. E aqui meu espectro eletromagnético. Então, eu vou incidir a radiação na região UV-vis, essa região aqui, de 200 a 800. Vou incidir sobre a molécula de clorofila. Como a molécula de clorofila tem uma ligação π, ele vai absorver muito, mas não absorve em todos os comprimentos, vai depender do tipo de molécula. Então, veja, ela absorve muito aqui. Aqui tem dois tipos de clorofila, porque muda um pouco a posição aqui de algumas moléculas. Mas o que acontece que a gente tem que ver? Por exemplo, elas absorvem aqui muito bem a luz. Eu estou incidindo radiação no violeta, ultravioleta, estou incidindo ultravioleta sobre ela. Aqui numa região no ultravioleta ela não está absorvendo, né? Quase, Aqui é a divisão, abaixo de 400 ultravioleta. Ela começa a absorver, mas ela absorve bastante o que? No visível aqui, em torno de 430. Aí depois eu vou incidindo outros comprimentos de onda sobre ela. Azul, pega essa linha vermelha aqui, incidindo azul, verde, amarelo. Ela não absorve, então ela não absorve em todo o comprimento de onda, mas aqui em 650, por exemplo, ela absorve de novo. Então, esses ombros aqui são os picos de absorção. Tá, são os picos de absorção. Então, não significa que se eu incidir radiação sobre a molécula, ela vai absorver todos os comprimentos. Não, ela tem alguns comprimentos de onda. Isso depende do quê? Da distância entre o pi antiligante, que vai depender da estrutura da molécula. Por isso que eu tenho que fazer uma varredura espectral para saber qual é a posição que vai absorver. Aqui está absorvendo em dois compostos, certo? Então, eu poderia usar aqui o comprimento de onda de 430 e 650 para incidir radiação sobre a molécula, ela vai absorver esses comprimentos de onda. O que vai acontecer? Os elétrons estão passando de π para π antiligante. Absorve, depois ela vai emitir. Então, nós estamos prontos para entender que o primeiro método, que é a introdução à espectrometria de absorção molecular no ultravioleta. Alguma pergunta até agora? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão me ouvindo? Sim, preciso de um retorno. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, né, pessoal? A gente vai falando aqui, a gente nem sabe se caiu a ligação, mas vocês perguntem, tá bom? Ok, então vamos continuar. Fiquem à vontade de perguntar, pode me interromper, viu? Acho que eu esqueci de falar isso no início, é uma coisa tão... Então, olha, nós temos introdução à espectrometria. Lendo esse título, a gente já sabe. Espectrometria, eu sei já. Tá? O que é espectrometria? De absorção, também sei. Molecular, também sei, porque tem que ser a ligação π, no caso. No ultravioleta visível, também sei. Então, quando você fala espectrometria de absorção molecular no ultravisível, sim. Então, é um método que vai utilizar a radiação eletromagnética na região aí de 200 a 800 para absorver fótons, e com isso, então, a gente vai ver por que é um método quantitativo, né? Então, a faixa de comprimento é em torno de 200 a 800, a energia eletromagnética suficiente para promover a excitação dos elétrons, principalmente de ligações π, não são todos os grupos que absorvem, então é importante que as moléculas que a gente forem submetidas a esse método tenham ligações π, ou no caso de moléculas de saturações.
Medidas de absorção do VV têm ampla aplicação na determinação de grande variedade de espécies, como fosfato, amônia, ferro, clorofila. Clorofila é ligações pi. Aí você fala, mas fosfato não tem ligação pi. A gente vai ver depois que ele pode se ligar a outros compostos e absorver no VV também. A amônia não tem absorção, não tem elétrons, não tem. Mas eu posso reagir ela com outro grupo, que é... esqueci o nome agora do composto. Que ela também pode gerar um grupo pi, são os grupos cromófilos que a gente chama, são grupos orgânicos que se ligam aos meus compostos e permite que eu os analise. Ferro, posso misturar com ortofenantrolina, ele não absorve tão bem no VVIS, mas eu ligo a um composto orgânico, que é a ortofenantrolina, se não me engano, faz tempo que eu trabalhei com isso mesmo, e ele forma um complexo lá entre esse composto orgânico que tem a ligação pi e o ferro. Então, com isso, eu consigo diretamente medir ferro. Então, tem compostos que têm uma capacidade grande de absorver a radiação no VVIS, tem outros que não têm, mas esses que não têm, eu também consigo, através de reações com grupos que têm ligações pi, identificá-los. Então, aí nós vamos fazer o quê? Bom, esse é o princípio geral. O meu composto tem que absorver a radiação no VVIS. Mas agora, como é que eu vou medir a quantidade que ele absorve? A metria, medida da quantidade que vai absorver. Então, aí já começa a vir outros detalhes do método instrumental. O que eu preciso? Basicamente, o método instrumental, eu preciso de uma fonte de luz, uma lâmpada. Eu preciso de uma lâmpada, porque eu estou falando de radiação eletromagnética, tem que ter uma lâmpada para emitir radiação eletromagnética, uma fonte, um laser, tem que ter radiação eletromagnética. Ele vai me emitir, então, ele pode emitir em vários comprimentos de onda, que ele está emitindo no V, no visível. Eu preciso de uma cubeta, que é uma cubeta que pode ser de plástico ou de vidro, ou de quartzo, se for no ultravioleta. Então, uma cubeta para você colocar a tua solução com a amostra. Aqui tem que ser uma solução, pode ser uma amostra aquosa. Por exemplo, você pode pegar uma amostra de água, vamos medir aqui, fosfato, aqui. Tem que ser o quê? Uma solução, não pode ser partículas, porque a partícula vai espalhar a luz, ela bate na luz e espalha, ela não absorve. Então, tem que ser uma solução para que haja uma absorção. Então, veja bem, eu tenho aqui um monocromador, porque essa fonte de luz minha não é um laser. O que um laser faz? Ele emite só um comprimento de onda. Se eu tivesse um laser aqui, ele emitiria só o amarelo, o vermelho, beleza. Então, aqui, por exemplo, ele está absorvendo aqui no vermelho, né? Então, se eu tivesse um laser aqui no vermelho, ele decidiria direto sobre a amostra e absorveria. Na maioria dos equipamentos eu não tenho esse laser, porque é mais caro. Então, o que eu faço? Eu tenho uma fonte de luz que emite em vários comprimentos de onda. Está vendo aqui, azul, verde, emite no visível. Como essa lâmpada que vocês têm em casa, aí está emitindo nesses comprimentos todos de onda aqui. Bom, mas o comprimento de onda que é absorvido, ele é um só, ele é um comprimento de onda. Absorve um comprimento de onda. Então, eu preciso fazer o quê? Uma vez que eu não tenho laser, eu vou pôr aqui um monocromador. Olha o nome diz monocromo, uma cor só. Ele vai, aqui por interferência, ele vai permitir que se passe um comprimento de onda. Nesse caso, o vermelho, mas poderia ser o azul, depende do composto, poderia ser o amarelo. Esse monocromador aqui, eu escolho o comprimento de onda que eu quero. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, escolher o verde. O verde aqui em torno de 500, 550. Então, o restante fica o quê? Não passa pelo monocromador, por isso chama monocromador. Aí a luz verde vai chegar até a minha molécula e vai ser absorvida. Vai ser absorvida, né? Ele vai fazer essa transição aqui na molécula. Absorve no verde, então. Outra molécula poderia absorver no vermelho, aí vai depender de cada molécula. Ou até em 2 comprimentos de onda, como está aqui, ou mais até. Então, você escolheu aqui. Então, veja bem, olha aqui, esse feixe de luz verde está incidindo sobre a cubeta, que é de vidro, aqui está a tua molécula, ela vai estar absorvendo, ela vai absorver esse comprimento, esse fóton, e uma parte, então, vai ficar absorvida e outra passa. Tá? Quanto mais molécula eu tenho aqui que absorve, menos vai passar. Se eu não tiver nenhuma molécula que absorve, tudo que entra sai. Só que eu preciso de um detector aqui, né? Preciso detectar quanto que passa e quanto que chega.
porque como é que eu vou saber? Tudo que passa é tudo que chega, então eu coloco um detector aqui. Então, eu meço sem a cubeta, tudo que chega aqui, depois eu ponho a minha amostra. Quanto maior a quantidade ou a concentração do analito, menor vai ser o feixe que passa. Então, você tem um feixe incidente e um feixe emergente. Aqui, uma largura da cubeta. Veja, se essa cubeta tivesse o dobro do tamanho, a quantidade de radiação seria o dobro também, porque é maior o número de moléculas que está no caminho dela. Se tivesse o triplo, seria o triplo de radiação que ela absorve. Então, aqui já tem 2 pontos importantes. Quanto maior a concentração do analito, menor a quantidade da luz que passa. Quanto maior a largura da cubeta, menor a luz que passa. Isso é simples de entender. Então, aqui nós temos o quê? A estrutura, os componentes do instrumento, que é uma fonte de luz, que é um monocromador, que é um receptáculo da amostra, que é um detector. Então, nós temos aqui a estrutura central de um método espectroanalítico. O grande objetivo desse método aqui é nós quantificarmos a quantidade que incide, é o feixe incidente, e o feixe emergente. E eu sei que ele tem uma relação direta com o tamanho, a largura da cubeta e a concentração da amostra. Bom, então a gente vai passar por quê? Para a lei de Beer. Essa aqui é a lei de Beer. Ela define o quê? Vou pegar aqui o feixe incidente e o feixe emergente. Isso aqui que eu chamei de P0, né? Feixe incidente, que incide, e o feixe que emerge. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou medir o feixe incidente e emergente. Aqui é a minha amostra que vai estar absorvendo. Uma concentração C com a largura P. Eu vou chamar de transmitância o quê? O feixe que sai sobre o feixe que incide. Ok? Então, veja bem, se não existe nada absorvendo aqui, o feixe que sai, P, é igual a P0. Quanto que vai dar aqui? Se P é igual a P0, transmitância é 1, ou em percentagem 100. Transmitância, o próprio nome diz, 100% de transmitância. Não tem nada absorvendo, transmite 100%. Mas à medida que a concentração vai aumentando, o que acontece? O feixe incidente, emergente, que é P, vai diminuindo, ele vai ficando menor que P0. Então, o que acontece à medida que a concentração aumenta? Aqui, a concentração está aumentando, o que acontece com a transmitância? Quando a concentração é 0, transmite 100%. E quando vai aumentando a concentração, ele cai aqui, exponencialmente. Tá certo? Tem um decaimento. Ok? Então, eu tenho aqui uma lei, ou seja, uma relação entre a minha concentração e essa grandeza que eu chamei de transmitância. Então, é a relação entre o feixe emergente e o feixe incidente. Quando a concentração é 0, transmite tudo, ou seja, toda a radiação passa pela cubeta. Eu tenho transmitância. Okay? Só que o decaimento não é linear. Né? Ele não cai linearmente. O que eu faço? Aqui eu pus concentração aumenta. Se eu tivesse a concentração constante, aumentasse B também, colocasse B aqui, ele ia decair da mesma maneira. Agora, aqui tem um tratamento matemático que parece complexo, mas não é absorvância. Ele define a absorvância como menos log da transmitância. Menos log da transmitância. Mas por que ele colocou log? Na hora que ele jogou log, a minha equação ficou assim. Ele ficou dessa maneira aqui. Você tem esse decaimento, aí você jogou log em cima disso. Log de 1 é 0. Log de 1 é 0. Então, veja, se aqui era 100% transmitância ou 1, quando a concentração era 0, eu joguei log. Então, eu pego cada um desses pontos aqui e jogo log, logaritmo. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma reta agora. Eu tenho uma reta, tá certo? Essa inclinação da reta eu chamo de absortividade, que é essa capacidade aqui de absorver radiação, que vai depender da quantidade que é absorvida pelo composto. Mudando o composto, muda essa absortividade molar que ele chama.
E aqui é uma reta, né? A reta aqui, ó, você está relacionando y com x. A equação de uma reta, o quê? Y igual a x mais b. B aqui está cortando zero. A reta fica o quê? Y igual a, que é a derivada, vezes x, que é a concentração. Eu ponho o b aqui porque ela é diretamente linear, tanto a b quanto a c. B é constante, fica uma constante. Então, isso aqui é uma equação da reta. Y igual a x mais b. Só que o b é zero. O b, que é o intercepto, é zero. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu joguei o logaritmo para obter uma reta, porque o comportamento natural dela não é uma reta. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, que se a transmitância é 100%, ou seja, tudo passou pela cubeta, a absorvância é zero. É fácil entender. Né? Se transmite tudo, absorve zero. Se absorve tudo, a transmitância é zero. Então, se a absorvância está muito alta, você está transmitindo nada, um é o inverso da outra. Okay? Então, veja que eu já consegui um método analítico. Eu tenho a lei, essa lei de Beer, que eu chamo, Lambert-Beer, e ela diz o seguinte, que eu tenho uma relação entre uma grandeza física que vai estar diretamente relacionado com a concentração do analito. Então, à medida que eu tenho concentração zero, a transmitância é 100%. Ou a absorvância é zero. À medida que a concentração aumenta, a minha grandeza se modifica. Então, eu tenho uma lei matemática. Bom, se eu tenho uma lei matemática que estabelece uma relação entre concentração e esse sinal, seja transmitância, absorvância, pronto, acabou, eu já tenho um método analítico. Teve alguma reação química? Não. O que eu medi foi uma propriedade física. Que propriedade física é essa? É a capacidade do meu analita absorver fótons na região aqui do VVIS. Aqui eu peguei um exemplo do permanganato, que ele absorve 545 nanômetros na cubeta de 1 centímetro. Então, com isso, eu posso ir no laboratório, preparar padrões de concentração conhecida, vou colocando aqui e construir uma curva. Então, eu pego meus padrões, 10 miligrama por litro de permanganato, 20 miligramas, 30 miligramas, 40 miligramas, e eu vou ter esse comportamento aqui. Aí, quando você pega uma solução desconhecida, você vai ter o sinal de transmitância, você vem aqui e determina a concentração. Ou eu posso usar, o equipamento te dá os dois, tanto absorvência quanto transmitância. Posso fazer um padrão de 10, meço a absorvância, ou faço log da transmitância, construir uma reta. Aí você vai pegar a amostra desconhecida de permanganato, você vai levar no espectrofotômetro, vai medir a absorvância, vem aqui e acha a concentração. Então, o que você tem que fazer para o método analítico? Você tem que calibrar, isso aqui é uma calibração. O que é uma calibração? Eu estou preparando padrões, vou lá, peso 10 miligramas de permanganato e dissolvo no litro, venho e meço. Pego 20 miligramas de permanganato, ponho faço uma solução, levo na cubeta e meço. Então, esses são padrões. Com isso, eu construo a minha curva. Aí eu pego a minha amostra desconhecida, coloco lá na cubeta, vai te dar transmitância e absorvância. Eu venho na curva, faço o caminho contrário. Por exemplo, vamos supor que deu 60% de transmitância. Eu venho aqui, a concentração desconhecida é 7. Ou vamos supor que deu meio de absorvância. Vem aqui, a concentração foi 15. Então, eu tenho que calibrar o sistema, que é uma relação entre a concentração e o sinal. Com isso, eu tenho o meu método analítico. Eu consigo o quê? Quantificar. Depois que eu construir essa curva aqui, você pode chegar com N amostras de permanganato, cuja concentração é desconhecida, e eu vou medindo a absorvância, venho no gráfico e vejo, deu tal concentração, deu tal concentração, deu tal concentração. Então, aí, utilizando a lei de Beer, né, que é essa lei aqui, né, a relação entre o feixe emergente e o feixe incidente, eu consigo criar um método analítico. Então, a lei de Beer, ela vale aqui só para comprimentos monocromáticos, viu? Então, tem que incidir sempre sobre a amostra comprimentos de onda monocromática. Então, veja, eu posso aplicar métodos eletroanalíticos para tudo? Não. O composto tem que absorver na região do VVIS, absorver numa quantidade grande, ou se ele não absorve, como a amônia, eu tenho que fazer alguma reação complementar de tal modo que ele passe a absorver. Ele tem que absorver aqui, então, ele tem que
absorver uma grande quantidade de fotos, porque se não absorver uma grande quantidade de fotos, você não vai ter aqui uma boa relação, né? Um sinal adequado. Porque ele praticamente não absorve nada, então a transmitância vai ficar muito próximo de 100%. Ele tem que absorver bastante, porque aí você vai aumentando a concentração, ele absorve, com isso a transmitância decai. Então, isso aqui é a lei de Beer, o Lambert-Beer, portanto. O que é importante ter em mente? Que um método instrumental, então, ele tem que usar uma propriedade física que vai interagir com o seu analito. Você tem que ter uma lei que estabelece a relação entre a grandeza física, no caso nosso aqui, a radiação eletromagnética e a concentração. Nesse caso, a lei de Lambert, e nesse caso, cada método instrumental você vai ter que buscar a lei. Nesse caso, é essa, transmitância e absorvância. É a lei de Beer para a absorção. Quando você for falar de emissão, por exemplo, lá na segunda unidade, já não vale a lei de Lambert-Beer. Né? Então, nós temos que atender esses critérios, ou seja, o composto ele tem que absorver no UV-Vis, ele tem que absorver em grande quantidade, por isso que é importante a ligação π, e se ele não absorve, ele tem que reagir com algum composto, de tal modo que a ligação entre o composto e esse grupo, que eu vou chamar de cromófilo, tem que absorver bastante na região do UV-Vis. Então, é um método muito versátil, muito prático, muito rápido, né, que é feito em bancada de laboratório. Eu pus aqui, ó, aqui o UV-Vis, ó, a cubeta. Se for na região do visível, pode ser de vidro ou de plástico. Você põe a amostra aqui dentro e vai pôr ela aqui dentro. Aqui tem um receptáculo, ó. Ó o equipamento aqui. Aqui você tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz está aqui dentro. Aqui dentro. Uma fonte de luz pode ser de tungstênio ou deutério. Deutério é na região do UV, se não me engano, tungstênio é UV-Vis. E aqui nós temos uma fonte de luz. Como eu falei para você, você tem aqui um monocromador, que pode ser um prisma, porque essa fonte de luz não é um laser, não é monocromática, por isso que você tem que ter um separador de comprimento de onda. Então, aí eu tenho a fonte de luz, o separador de comprimento de onda, aí esse comprimento de onda que você escolheu, por exemplo, azul, ele vai passar por aqui, ó. E você vai pôr a cubeta bem aqui. Então, ele vai passar através da cubeta. E aqui você tem um detector. E aqui você vai medir a absorvância ou transmitância. Né? Então, isso aqui é a estrutura do instrumento, ela é bem simples. O que é interessante no espectro fotômetro, quando você mede a posição desse prisma, você consegue selecionar comprimento de onda. Por exemplo, eu tenho um composto que absorve no amarelo. Então, eu vou digitar aqui o comprimento de onda e o prisma vai se mover. Aí eu consigo colocar o amarelo passando pela cubeta. Eu quero meu composto absorve aqui no vermelho. Então, você vai mudar esse prisma de posição, você vai digitar aqui 750, que é o vermelho, ele vai mudar aqui e vai passar um comprimento de onda vermelho aqui. Então, eu chamo de espectrofotômetro, porque ele te dá essa versatilidade. Isso aqui pode ser um prisma, mas hoje é usado uma grade de fração que é um pouco diferente, mas tem a mesma função. Então, esse é um equipamento versátil, porque você pode escolher o comprimento de onda aqui, de 200 até 800. No ultravioleta, é uma lâmpada. No visível, é outra lâmpada. Geralmente, esse equipamento vai trabalhar com duas lâmpadas, é tungstênio e deutério. Então, é um equipamento robusto, simples, você pode até levar para campo, ele é fácil de manusear, e você vai lendo aqui a absorvância. Se for medir na região do ultravioleta, já tem que ser uma cubeta de quartzo, porque no visível, o plástico e o vidro, ele absorve no visível. Então, está aqui, o princípio básico, característica, fonte de radiação, aqui eu pus fonte de radiação monocromática, mas nesse caso aqui não é monocromática, à medida que ele passa pelo monocromador aqui, é que ele passa a ser monocromático, a não ser que você põe um laser aqui, mas se você põe um laser, o laser vai emitir um comprimento de onda, então você não tem versatilidade, né? Porque você quer medir no azul, no vermelho, você tem que ficar trocando quantas lâmpadas você vai usar. Então, aqui você tem uma fonte que emite num amplo espectro, na região do UV-Vis, e aqui você simplesmente seleciona aqui o comprimento de onda, girando o prisma, você tem um comprimento que você quer. Então, aqui você tem uma relação entre o feixe
Emergente, o feixe incidente. Aqui que se aplica a lei de Beer, então. E aqui está o instrumento. Né? Obviamente, você vai detectar ele aqui, depois tem um dispositivo de saída. Esse aqui é um dispositivo de saída. Ó. Ele consegue transformar o fóton em corrente elétrica. É um fotodetector. Você já viu esse fotodetector, por exemplo, quando você vai entrar num banco e a porta abre, ali tem um fotodetector. Né? Ou seja, essas lâmpadas que acendem também automaticamente quando você entra no ambiente. Quando você entra com o seu corpo, você bloqueia a radiação, aí os fótons deixam de chegar aqui no detector que transforma fóton em corrente elétrica. Né? Então, esse princípio de fotodetecção. Né? Então, esse fotodetector nada mais é do que um composto químico que consegue receber o fóton e esse fóton incidindo sobre a superfície desse metal, existe aqui uma diferença de potencial e gera corrente elétrica. Ele consegue também remover o elétron do metal, e quanto mais fóton chega, maior a corrente. E ele vai emitir aqui, a hipótese poderia ser uma caneta em cima de um papel, ou seja, quanto maior a incidência de radiação sobre o detector, maior ele vai aparecer aqui a absorvância. Quanto menor a quantidade de luz que chega, quanto maior a quantidade de luz que chega, maior a transmitância, quanto menor, menor a transmitância. Então, te dá aqui. Aqui você pode escolher transmitância ou absorvância. Ele já te dá isso no equipamento. Passa toda a luz, vai te dar transmitância 100%. Não passa luz nenhuma, vai te dar transmitância zero. Então, nós temos aqui o quê? O dispositivo de saída. O resto está aqui embutido, né? É importante entender que os métodos instrumentais, eles surgiram em meados do século XX, com a eletrônica, com a informática, que permitiu a geração dos métodos instrumentais. Aqui nós temos uma lâmpada de deutério e outra de tungstênio, tá certo? Então, o deutério está aqui no ultravioleta, tá vendo? Ele emite aqui em torno de 200 a 400, com pico em 250. E a de tungstênio, ela emite já mais no visível. Então, você tem, no equipamento, você tem as duas lâmpadas. Você tem, nesse equipamento, ele vai ter tungstênio e deutério, ou seja, você garante o VVIS, você garante a faixa de 200 a... Aqui vai até 1000, mas a gente vai trabalhar no visível, que é em torno de 800. Então, você tem tungstênio e deutério, que é um isótopo do hidrogênio. Tipo de células, cubeta, você tem as células retangular, que a gente mostrou ali, de 1 centímetro, pode ser de 2 centímetros, de 3, de 5. Tem outros tipos de células aqui com outras aplicações. Monocromador, pode ser o prisma, que a gente está mais conhecido, né? Diferentes, aí você vai dispersar a luz, a dispersão da luz. Muda de meio material a luz, então tem diferentes ângulos de refração aqui, você consegue dispersar. Ou você também tem um tipo de rede de difração. Aqui você tem uma rede de difração, mais ou menos, você já viu esses CDs, né? Hoje já não tem, mas os CDs, quando você pega assim na luz do dia, ele fica colorido, justamente porque tem várias raias. Então, ele recebe a radiação, aí ele reemite essa radiação, mas tem interferências construtivas e destrutivas aqui que permite separar os comprimentos de onda. E aqui um fototubo. O que acontece no fototubo? Né? Você tem aqui um cátodo, certo? E você tem aqui um ânodo. Então, quando a luz, o feixe de fóton incide sobre esse metal, excita esse metal, como tem uma diferença de potencial aqui, esse elétron sai do cátodo e vai para o ânodo, e aqui tem uma diferença de potencial, ele gera uma corrente. Então, quanto mais fóton chega aqui, maior a corrente. Então, ele converte fótons em corrente. E isso vai te dar um sinal, né? Quanto maior a corrente, maior a transmitância. Menor a corrente, menor a transmitância. Eu chamo de fototubo. Você vai ver no equipamento? Não, você não vai ver isso aqui nada. Só que você tem que entender o princípio para saber o que você está fazendo. Ok? Então, você tem isso. Né? Aí, novamente, monocromadores. Né? Aqui o de grade de refração, que é o mais usado hoje. E o prisma. Qual que é a vantagem dele?
O prisma, você muda a posição dele, você vai conseguir diferentes comprimentos de onda. Essa grade de refração também aqui, você muda a posição dela, você vai conseguir diferentes comprimentos de onda saindo. Então, é por isso que eu chego no monocromador lá, opa, vou trabalhar em 400, não, então aperta 400 aqui, ele vai separar a faixa de 400. Ah, eu quero trabalhar com 750, você aperta 750, ele vai mover aqui o prisma, a grade, vai liberar a região do vermelho. Ele é um espectro fotômetro. E tem os fotômetros também, que não tem esse prisma aqui, só tem um filtro, ele fornece alguns comprimentos de onda. Essa é a diferença entre espectro fotômetro e fotômetro. Fotômetro é mais simples, tá certo? Pessoal, alguma pergunta sobre esses equipamentos, sobre esse método aqui? Estou à disposição, né? Material vocês vão encontrar muito mais coisa, mas o que eu queria passar é a essência do que é um método instrumental, o fundamento da espectrometria de absorção molecular no UV-Vis. Obviamente a gente não aprofundou em cada elemento, equipamento. Aí na última unidade a gente vai dar os exemplos de aplicações, dando um aspecto mais prático. Agora, eu queria passar para vocês essa ideia básica do que são os métodos instrumentais. Nós estudamos um método espectrométrico. Na unidade 2, nós vamos estudar também método espectrométrico, só que de absorção molecular e de absorção atômica e emissão atômica. Né? Depois nós vamos estudar os métodos eletroanalíticos, com ênfase no método potenciométrico, que é medida de pH. E o método cromatográfico, que é um método de separação, mas ele pode ser acoplado a um método de quantificação, por exemplo, absorção molecular. E a gente tem um método instrumental bastante importante. A cromatografia é um método de separação. Então, esse é o universo do... eu entendi que esse assunto é difícil, mas é um curso superior, né? É a primeira vez, quando você vê pela primeira vez, tudo parece difícil e complexo. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente, nós estamos falando de química analítica quantitativa. Veja que através da lei de Beer eu quantifico, né, eu consigo determinar a concentração que eu tenho de uma determinada espécie em uma amostra. Né? Então, por exemplo, aqui nesse copo de água, nós queremos determinar aqui, tem ferro aqui? Tem. Né? Eu poderia usar ultravioleta aqui, ou esse método de absorção aqui, de espectrometria de absorção atômica no UV-Vis. Olha, aqui, o ferro, vocês podem ver que é transparente aqui, né? Não tem cor nenhuma. Então, se já não tem cor nenhuma aqui, significa que não tem nada que está absorvendo no visível. Porque no visível, a luz branca incidindo sobre ele, se tivesse algum composto absorvendo, ficaria colorido. Mas eu posso analisar o ferro que está aqui, posso reagir ele com um composto, adicionaria um composto, ortofenatrolina. O ortofenatrolina ele reage especificamente com ferro, e aqui ele ficaria colorido. Aí sim eu posso incidir luz sobre ele, pôr na cubeta, incido luz sobre ele. Meço o feixe incidente e o feixe emergente. Com isso eu tenho a transmitância. Então, eu consigo analisar muitas espécies aqui nessa amostra de água, vários metais, vários compostos. É um método bastante poderoso. Aqui, por exemplo, na água eu posso determinar o ferro, posso determinar o cobre, fosfato, nitrito, nitrato, amônia, né, e vários outros compostos. Então, já existem reagentes específicos que você mistura com a amostra de água e já coloca direto na cubeta. Então, são métodos analíticos. Nós estamos dentro da química analítica ainda. Usamos alguma propriedade química? Para medir, basicamente, não. Nós estamos falando de medidas de grandezas físicas. Qual que é a grandeza física aí? Radiação eletromagnética. Qual a lei que rege a interação aqui para nós entre a grandeza física, a radiação eletromagnética e a concentração de amostra? Lei de Beer. Lei de Beer. Transmitância, razão entre o feixe incidente e o feixe emergente, absorvância, que é uma relação linear entre absorvância e concentração. Então, nós temos essa lei de Beer, e com ela, então, nós temos uma expressão matemática que relaciona concentração com sinal analítico. Então, métodos instrumentais, a gente sempre tem o quê?
Concentração e sinal analítico. Tem que ter essa relação entre concentração e sinal analítico e uma lei que estabelece a relação entre elas. Com isso, então, eu consigo determinar a concentração de amostras desconhecidas. Pode ser um método qualitativo também? Pode ser um método qualitativo. À medida que você, por exemplo, lá na clorofila, ela absorve em 2 comprimentos de onda, eu posso falar, opa, esse espectro aqui, que absorve aqui em 400, 650, isso é da clorofila. Então, também eu tenho condição de olhar aquele espectro de absorção e falar, ó, isso aqui é típico da clorofila. Então, olhando aquele espectro, eu já identifico. E, usando a lei de Beer, eu quantifico. São métodos extremamente poderosos para química analítica, que nós vamos fazer um exame de sangue, aqueles monte, né, de parâmetros que tem lá, colesterol, enzima, creatinina, hormônios, que lá basicamente são métodos analíticos. Não existiria sociedade moderna sem métodos analíticos, instrumentais. Nós usamos os métodos clássicos ainda, como, por exemplo, volumetria, você usa muito ainda. Mas, em grande parte, hoje você usa métodos instrumentais. Por quê? Porque são métodos que você pode automatizar. Tem métodos que você coloca lá várias amostras e elas vão fazendo automaticamente. Então, você pode ter lá uma plataforma onde você põe 100 cubetas e ela vai girando e colocando as cubetas e medindo. Então, sem interferência humana. Então, você automatiza o método instrumental. Isso te dá o quê? Rapidez, baixa custo. Então, isso é muito importante e interessante. A automação dos métodos instrumentais. Perguntas, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Alguma consideração? Esse material eu gravei, eu vou repassar para deixar disponível para vocês lá. Tá certo? Com comentário? Ok? Tá bom, então eu agradeço a atenção de vocês aí. Né? Obrigado pela presença. Vou disponibilizar esse material. E até a próxima nossa. Nossa aula próxima vai ser a absorção atômica e a emissão atômica. Também 2 métodos extremamente importantes, porque analisam aí muitos metais: chumbo, níquel, cromo, sódio, potássio, cálcio, ferro, extremamente importante para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, para as empresas, para a engenharia, a medicina, a geologia. Muito obrigado, estudem e vamos conversando. Grande abraço para todos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.